Cinema, expressão artística do homem. Cinema, a vida projetada em tela. Cinema, um bom lugar para levar a namorada. Fique à vontade, o Cine Imagem está no ar. Estamos de volta com o Cine Imagem, agora com a presença ilustre dele. Gerô, figura icônica que veio aqui divulgar o seu curta, falar sobre ele. Qual curta que a gente vai passar aí hoje, Gerô? Primeiramente, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi seu dia até então? Muitas coisas legais? Muito legal, muito emocionante. A gente encontra pessoas na rua que são amigos de infância e conversa e é muito inspirador. E você chegou aqui hoje para falar sobre um curta Estrada Park. É esse o nome que começa com X, é um jeito meio diferente. Eu fiquei meio confuso se estava correto ali. Como é que é? Assim, eu acho que a ideia é que o nome é Estrada Park. Só que, né, nosso estagiário, ele acabou escrevendo o nome do filme em geronomês, que é um sistema de escrita, o qual não sou responsável por inventar o nome. E o Google identifica o geronomês, que eu sei que o Google Tradutor, por exemplo, faz de português para inglês, francês, geronomês já está incluso nesse... Ele não foi incluído nos planos originais, mas ele consegue traduzir. Então isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Por que ele identifica? Você escreve lá com o X e ele fala assim, será que você quer dizer estrada? Então ele consegue perceber. Então a pessoa que estiver agora assistindo o programa e quiser já procurar Estrada Park, pode digitar com X e o Google já vai corrigir automaticamente para o E. E o curta, ele, na verdade, é um curta curto mesmo, né? É curtinha. É um curtinho, um curta muito curto, vocês vão ver. Agora ele tem apenas 3 minutos. Menos do que isso. 2 minutos e poucos segundos. Então, assim, não dá tempo nem de você sair para fazer um miojo, entendeu? É um curta curtíssimo que a gente vai exibir, o Estrada Park com X, com participação dessa figura aqui, Gerô. Roda aí.
lúdico, uma coisa... Eu não tenho palavras, assim, não consigo... Não, pode falar. Eu não consigo. Qual foi a intenção, assim? Quem teve a ideia? Foi você quem dirigiu o roteiro? O que aconteceu? Quem dirigiu foi Vitor Lopes. Ele dirigiu o carro e aí a gente parou com o carro bem na frente desse parque. A gente estava filmando uma série que é o TV Gerou na Estrada, no ano 12 da era pagã. E aí, quando a gente saiu, filmou a abertura, aí filmou a pedra do abridor de tampa. Não, peraí, que pedra é essa de abridor? É uma pedra famosa que tem aí no interior do estado, assim, no formato do abridor de tampa de garrafa. Aqui o pessoal conhece como Frade a Freira. Seria essa? Cada lugar tem seus nomes, né? Eu já ouvi dizer que é freira fazendo um selfie também, esse daí. Mas... Então, na época, né, ainda não tava forte essa cultura do autorretrato. E aí a gente filmou em Iconha, aí a gente filmou em Cachoeira, e quando a gente tava indo embora, eis que aparece esse parque sinistro, essa coisa estranha. Aí o Lopes falou assim, bora filmar lá dentro. Aí a gente tava fazendo, tinha umas coisas meio assim, meio doc, né? E essa era a ideia, entrando no parque. Aí a gente filmou, tinha áudio e tal, mas eu acho que parece que o áudio ficou muito palha. E aí, na hora de editar, o Fabrício Noronha resolveu fazer tipo uma ficção mesmo. Mas acho que não ficção, né? É porque talvez ele não conseguisse ser classificado como uma videoarte, assim. E na hora, aí a gente foi editar no estúdio Uno, Fiat Uno. E aí, durante a edição, tava tocando essa música aí. Olha só, foi uma coincidência, não foi? É místico. Eu acho chique a pessoa que viaja no Fiat Uno ouvindo música clássica, é uma coisa interessante. E, na verdade, ali não teve uma representação. A dor que eu senti, você brincando naqueles brinquedos, que acho que provocou algum vômito posterior? Não, é porque tava de jejum. Foi uma angústia real. Esse brinquedo é muito sinistro. A gente senta nele, primeiro que eu já fiquei meio isolado, mas aí fui convidado pelos organizadores do brinquedo para poder sentar juntamente com as outras pessoas. E aí, quando a gente olhou de fora, a gente achava que ele girava devagar, e ele começa devagar, só que vai acelerando. E vem outros ruídos, vem um rangido. Então foi muito emocionante. Fica a dica então para você jovem que está assistindo esse programa, de repente pense em brincar nesses brinquedos de parque, principalmente se forem parques, esse foi em Cachoeiro, né? Cachoeiro, né? Então a experiência pode ser, na prática, um pouco mais feroz do que você vendo de fora, né? Então, brinquedo de parque realmente causa essa... E também teve aquela questão que você jogou a bolinha aquele brinquedo típico de parque, né? De que, teoricamente, você tem umas 6 opções onde a bolinha vai cair. Mas eu tenho uma experiência de brincar nesse brinquedo e sempre cai no mesmo. Contigo foi... A gente filmou mais de uma vez e aí teve uma hora que falei assim, então vamos testar mesmo. E aí eu soltei a bola do lado de cá. E aí a bola fez assim, ó. Aí, então meio estranho, né, essa rampa, eu achei. Aí, como prêmio, tinha esse belíssimo chaveiro de pica-pau. Você guardou ele até então? Tá guardado. Tá lá na gaveta, até porque não dá para usar, né? Então... Muito bacana. Então, e como você comentou, Gerô, esse curta, ele se passa, então, na verdade, é quase ele foi fruto de uma sequência, é tipo uma série, um seriado que vocês gravaram pelo interior do estado. Pois é, teve nesse ano de 12, de repente teve um fim de semana que Vitor Lopes e Fabrício Noronha falaram assim, pô, bora sair aí no interior do sul do estado e filmar uns negócios. Aí eu falei, bora. Aí a gente foi fazendo assim, a gente foi em alguns lugares e filmou. Quais locais, assim, teve alguma escolha ou era onde o carro passava, até onde a gasolina dava? Assim, diz a lenda que foi aleatório, mas eu acho que não. Eu tô desconfiado dessa história. Então a gente foi, e repare que o trajeto foi meio estranho, porque a gente saiu, foi para Iconha,
foi para Cachoeiro, foi para Muqui, depois para Mimoso e depois para Burarama, que é interior de Cachoeiro. Burarama, vocês gravaram, então tem um registro de é o que? Era um documentário ali sobre a cidade de Burarama também? Foi a primeira filmagem que foi feita em Burarama. E foi muito místico essa de Burarama, porque no final a gente acabou cantando uma versão de Chico Mineiro e 2 dias depois o cantor que era original dessa música faleceu, assim. Que isso? Foi muita... Polêmica? Foi polêmico! Polêmico isso. Se você estiver em Burarama, cuidado com as músicas que você toca, porque pode causar... Um terrível acidente! Pois é, você que estiver em Burarama e quiser gravar um vídeo cantando música do latino, olha que coisa você pode provocar no mundo. Né? Então, ficar atento a isso. Cuidado com as homenagens. Mas me interessei, Gerô, me interessei. Esses vídeos, esses documentários, tem registrados, tem na internet? Você divulgou eles para o mundo? Na época, eles foram divulgados, só que aí, durante a viagem, fiquei longe das redes sociais, ao contrário de meus colegas, que puderam acompanhar isso. E os vídeos foram subidos no YouTube, eles foram subidos convenientemente em ordem anticronológica. Assim, não deu para entender, a abertura vem em segundo lugar. Mas tá lá, a pessoa que quiser acessar e ver... Tá lá, e aí depois foi organizado numa lista, chamada lista lá do YouTube, que tá na ordem cronológica. Só que até o momento parece que nenhuma pessoa assistiu todos na ordem. Olha aí, então fica o convite para você assistir. E se você no momento estiver sem internet, vamos fazer o seguinte, acho que como são curtíssimos, acho que a gente tem a possibilidade então de exibir mais um aqui. Você autoriza? O que você acha da gente passar mais um? Eu acho que é legal, acho que teve um que ficou bom mesmo, que foi São Pedro do Itabapoana. Foi legal porque teve a interação com o lugar. E ficou mais assim, mais bonitinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar mais um comercial e na volta a gente assiste esse curta gravado em São Pedro do Itabapoana, que ficou mais bonitinho, segundo a palavra do Gerô. Vamos aí, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com Cine Imagem, com ele, Gerô, fazendo história, criando bordões, quem diria? Ano 12 da Era Pagã. Então vamos lá, Gerô. A gente comentava na volta antes de entrar para o intervalo, sobre o filme que vocês fizeram também durante essa andança pelo sul do estado, né? Vocês passaram por São Pedro do Itabapoana e fizeram um curta lá também, não é isso? Nós decidimos ir lá e aí a gente chegou, na verdade chegou de lá, foi de noite e pernoitemos lá. Então parece que na edição, né, foi modificado. Parece que a parte de noite veio depois. Mas não foi isso que aconteceu. Vamos agora expor o que acontece durante as filmagens. Vocês começaram, a parte então que a gente vai ver no final foi gravado primeiro e o que vai estar no começo foi gravado... Olha só, detalhes que a gente só percebe aqui. Mas então vamos ver então como é que ficou o resultado desse filme que foi gravado de trás para frente, frente para trás. Mas você vai ver agora aí. Gerô em São Pedro do Itabapoana, TV Gerô na Estrada. Isso aí? Bora ver! Bota aí. TV Gerô na Estrada, chegando em São Pedro do Itabapoana, distrito de Mimoso. Aqui tem sanfona. Tá tentando contar ali e acho que é uma sanfona inovadora, que é o número de baixo é ímpar. Acho que é um 117. Bora.
São Pedro? São Pedro é um patrimônio, né, hoje histórico aqui, né? Recebemos, às vezes, bastante turista. Tem móvel tombado? Tem várias casas são tombadas, né? Onde é que é o museu? Lá. O que é o nome de todo mundo? O mundo. O mundo. Boa resposta. Nota 10. Eu sou mais aqui do que em cidade grande. Sabe por quê? Eu também não sei. Aqui na condição de professor, doutor, garçom, Jerônimo, vou começar a nossa aula. O gerúndio é NDO e o participe é no KDO. O participe é ADO. Então fugir, fujado. A gente tá aqui na nossa escola de primeiro grau, Catarina Giovannini. Sabe? Aqui na escola, antigamente era... Uma prisão. Continua. Prenda a gente. Não deixa sair. Quantos crimes acontecem por dia? Mas é uma barbaridade um negócio desse. Me dá imagens. É uma escola que era uma cadeia. Ô moço, vê se tem uma copinha. Vê se tem uma copinha. Como é que faz agora? Impressionante. São Pedro de Itabapoama, as crianças são, pelo visto, o ponto-chave da cidade, né? Criança alegre, criança feliz. Como é que foi para encontrar essas crianças? Vocês combinaram, juntaram todas elas ali ou elas já estavam ali em frente à escola à noite? Olha só que legal, porque lá, em plena noite, tava a piazada ali sentada em frente à escola, conversando numa boa. Aí a gente chegou lá perto e a piazada muito engraçada. E aí a gente ficou lá conversando. E eu acho que, assim, na verdade, alguns momentos a parte que foi mais polêmica nossa foi alguns momentos dessa conversa aí que foram cortados. Olha aí, uma crítica então à edição do material aí. Editor, cabeça, vamos lá. Mas o que você acha que está faltando no curta que não foi... Um curta curtíssimo, né? De mais um de 2 minutos e meio ali. O que ficou faltando? Ficou faltando... Teve alguns momentos, né? Teve um momento que um dos piás falou, hoje é meu dia de rir. Eu achei que esse momento era importante, pô. Afinal de contas, um dia especial na vida do... Especial, e ele realmente, não é todo dia. Né? E ele realmente estava ali exercitando esse dia, era aquele mais rechonchudinho, mais gordinho ali. O menino realmente uma alegria em pessoa. Criança feliz em São Pedro do Itabapoana. Uma cidade interessante. Fica ao lado de que ali, Gerô? Próximo? Pertence a Mimoso do Sul. Aí é meio isoladão, assim. Você vai. Aí, assim, acho que é por isso, né, que deu para ficar ali sentado. Uma cidade realmente turística que, além de crianças divertidas, engraçadas e risonhas, tem também o acordeon, a sanfona de baixos ímpares, né? Ah, tem sanfona. Mas eu acho que, na verdade, os baixos deram par. Talvez foi a representação ali, o desenho, eu acho que... Mas também não me responsabilizo pela minha contagem ali. Porque ficou evidente pelo começo do vídeo a minha cara de sono, né? Devido às nossas condições de filmagem. Também uma noitada inteira, trocando ideia com aquelas crianças super ativas, provavelmente tomaram 3 kg de açúcar ali, porque as crianças de noite, em frente à escola, e rindo daquele jeito, né? Fica suspeito aquela alegria. Não receberam um cachê, aquelas crianças, porque era muita felicidade ali. O que... Exatamente. Teve algum motivo? Até parei como se o dinheiro pudesse comprar. Tá aí, ó. Fica o recado de Gerô vindo diretamente às crianças sabem das coisas. Dinheiro não compra felicidade. Tanto que as crianças ali estavam sem dinheiro, provavelmente com um pouco de Nescau na cabeça, algum açúcar, mas estavam ali felizes, sorridentes, afinal de contas, era o dia de rir, segundo o Piá falou. Hoje era o dia de rir. Muito bem.
Gerou, bacana. Quem gostou, galera, quiser conhecer mais Estrada Park, quiser ver mais vídeos, tem então no YouTube, como você falou, só procurar Estrada com X em Geronomês. E o parque só com a letra, no final, a última letra de parque, a própria letra Q, porque realmente depois da letra Q é desnecessário, né? Botar mais letra. Entendi. Gerou, é o seguinte, estamos chegando infelizmente no final, né? Passamos aí 2 curtas no nosso programa Cineimagem e no final a gente sempre tem aquele momento que é um quadro original, que a gente gosta sempre de... Originalidade é uma coisa muito importante, né? O que você acha atualmente do momento do cenário do cinema nacional? Você vê muita originalidade? Olha, eu acho que tem vezes que é melhor você não ser muito original, não. É melhor você fazer uma coisa criativa. Lógico que tem um debate aí sobre o que significa criativo e o que significa original. Mas, na dúvida, vamos pelo criativo. Por isso que a gente seguiu esse caminho, nós somos originais, por isso criamos um quadro criativo, que é o Imitando Marília Gabriela. Eu não sei fazer imitação, mas a gente imita o formato, que é aquele formato de perguntas e respostas. No seu caso, a gente dá um tempinho mais, se você quiser também explanar sobre a sua resposta, dar algo, é aquele questão de responde, se tiver algum comentário sobre, pode ficar à vontade. Por exemplo, eu gostaria de te perguntar um filme. Eu acho que tem muitos filmes interessantes dentro da história do cinema mundial. Mentira, porque tem muito pouco tempo de cinema comparado com as outras artes. Mas eu acho que o filme muito legal foi o filme que tem um parque cheio de dinossauros. Não é o Estrada Park. Não, é outro parque. É um outro parque um pouco menos sinistro do que aquele que a gente foi, né? Apesar de ter dilofossauros estranhos, apesar de ter espécies manipuladas, obviamente, geneticamente, não tem dúvida. E apesar de ter uma máquina de vender refrigerante dentro do laboratório, muito estranho isso. Mas acho que foi um filme importante. E marcou também o fim dos efeitos práticos. Mas foi muito legal porque mostrou que você fica tentando alterar a natureza vai lá e... Mas esse do dinossauro que você diz, o Jurassic Park, ele tem várias continuações. Você tem alguma específica que você... Eu acho que a 5, o Parque Dinossauro 5, 6 e 7 é que tem mais potencial para poder ficar ali pau a pau com Velozes e Furiosos. E superar Transformers 4. Transformers 4 que eu acho que é o grande filme da história mundial. Tá aí, palavra de Gerô, se você ainda não conhece Transformers 4, tá aí pra assistir. Acho que esse ainda não tem no YouTube, né? Não sei. Não tem por questões legais. Olha legais aí. E comerciais também, né? Vamos ser hipócritas aqui. Olha aí. Muito bom. Gerô, um diretor também tem alguma indicação? Eu acho que o Vitor Lopes dirige bem esse carro. Eu gostei. O único problema realmente é que ele dirige tão bem que às vezes fica descuidado. Então nós já conversamos sobre isso, acho que já foi superado, mas era mais ou menos, vou exagerar um pouco, era mais ou menos assim, ó. Ele está aqui dirigindo um carro, pô, olha só que legal, um monumento muito interessante. Cara, não pode fazer isso quando está dirigindo o carro. Então, um conselho para os diretores e possíveis diretores do futuro aí terem atenção e prudência no momento da direção. Porque às vezes quando o cara é muito bom, ele fica... E se dirigir, não beba. Impossível. Impossível. Tá aí. Esse foi Gerô. Gerô, nesse momento que a gente sobe os créditos, você tem algum agradecimento? Alguém que você quer dedicar uma homenagem especial? Antes disso, na verdade, até se você quiser deixar algum recado, uma mensagem, que Marília Gabriela também faz isso, né? Uma frase. Eu quero deixar uma frase que sirva de inspiração para vocês, jovens, que são o futuro desta nação. E esse recado significa o seguinte: persevere,
É muito sintético, eu achei esse recado, né? Perseverem, essas são as palavras de Gerô. Nesse momento que desce, agora sim os créditos, e você pode agradecer a todo mundo. Eu quero agradecer ao Cine Jardins mais uma vez de estar aqui oportunizando esse momento único da gente estar aqui falando sobre cinema e palavras do universo aí. Quer agradecer alguém, Gerô? Eu quero agradecer o sol por existir continuamente, exceto alguns dias assim, os quais, né, abalaram bastante o ser humano. É isso. Até o próximo Cine Imagem. Quem quiser conhecer mais, procure no Facebook e dê ideias também de curtas, documentários que você quer que a gente exiba aqui para vocês. Valeu, até a próxima semana.